Muito boa tarde a todas e todos. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui presente. Cumprimento, em primeiro lugar, a administração do Observador, na pessoa do José Manuel Fernandes e do Paulo Ferreira, que me recebeu muito simpaticamente. Quero cumprimentar também, em especial, os meus colegas, Rui Moreira, que acabo de ouvir, com quem não concordo em pequenas coisas, mas na generalidade concordo e quero sublinhar a importância e a estratégia que ele tem trazido para a cidade do Porto e que contagia os vizinhos e que nós também aproveitamos trabalhando muito em conjunto muitas das áreas, sobretudo Porto, Matosinhos e Vila Nova de Gaia, no âmbito da Frente Atlântica, que temos promovido. Um cumprimento especial também ao Paulo Fernandes, do Fundão, e ao Jorge Cristina, meu caro amigo. Caro Rui, eu sei que tens de sair, meu amigo, já sabemos as dificuldades que é andar entre Porto e Lisboa, compreendo bem a tua saída, um abraço para ti e obrigada pela discussão que aqui trouxeste, embora eu me vá centrar mais nas questões de fundo relativamente ao futuro e pontualmente responderei de acordo com aquilo que é a opinião da Associação Nacional de Municípios quanto a algumas das questões que aqui foram lançadas. Bom, minhas senhoras e meus senhores, em nome da Associação Nacional de Municípios Portugueses, é uma honra presidir esta sessão de encerramento da Cimeira das Cidades, dedicada às cidades do futuro e aos desafios do presente, um tema muitíssimo oportuno, dadas as circunstâncias da atualidade e de como estas vão influenciar o futuro que perspectivamos. As cidades, que hoje concentram mais de metade da população mundial, enfrentam uma tensão crescente entre os desafios do presente e a construção do futuro. E Portugal, com o seu território marcado por cidades de média dimensão e uma rede urbana densa e diversificada, tem que assumir este tema como estratégico e, mais do que isso, como um tema estruturante para o nosso futuro coletivo. Os grandes problemas ou desafios com os quais as cidades se debatem hoje e os que terão de enfrentar num futuro mais próximo estão já identificados. Mais habitação e a preços acessíveis, mobilidade urbana, sustentabilidade e alterações climáticas, fatores de insegurança e de falta de inclusão, envelhecimento da população, gestão de resíduos e de recursos hídricos, captação de investimento e criação de postos de trabalho, qualificação do parque escolar e projetos educativos que previnam o abandono precoce, equilíbrio entre o turismo e gentrificação, ordenamento do território, transformação digital ou smart cities, entre outros. Permitam-me que destaque aqui 5 desafios. Primeiro, a habitação. É sabido que atravessamos uma crise habitacional profunda, que o acesso à habitação condigna e acessível é hoje um dos maiores bloqueios à fixação da população nas cidades, sobretudo a população mais jovem. A pressão do turismo, a gentrificação e os baixos rendimentos das famílias tornam urgente executar todos os recursos e medidas disponíveis para garantir mais habitação e para todos. Na mobilidade e acessibilidades, a dependência do automóvel é excessiva e todos sabemos disso. Muitas cidades não oferecem alternativas viáveis, nem transportes públicos de qualidade, nem redes cicláveis seguras, pelo que as pessoas continuam a utilizar o automóvel para as suas deslocações diárias entre a casa e o trabalho. As cidades do futuro exigem infraestruturas multimodais, planeamento inteligente e acessibilidade universal para diminuir o mais possível o uso do transporte individual privado. Na sustentabilidade ambiental, os municípios estão na linha da frente da transição energética e ecológica, mas precisam de apoio técnico e financeiro para promover políticas de mitigação e adaptação às alterações climáticas, desde planos de urbanização urbana até sistemas de drenagem natural, passando pelo combate às ilhas de calor e à escassez de água, entre outras. Na inclusão social e envelhecimento, Portugal é um dos países mais envelhecidos da Europa, o que obriga os municípios a adaptarem-se a essa realidade, seja no desenho de espaços públicos, seja no acesso aos serviços ou no combate à solidão, através de promoção de políticas de envelhecimento ativo. Mas, simultaneamente, têm de garantir a inclusão de todos os cidadãos, das crianças, dos jovens, das pessoas em idade ativa, dos mais velhos, dos migrantes, das pessoas em situação de vulnerabilidade, enfim, todas e todos. No 5º ponto, capacitação das autarquias, que é um desafio estrutural. Dotar as autarquias de meios humanos e materiais para a dinamização destas novas políticas públicas é fundamental para assegurarmos o futuro das nossas populações. É preciso lembrar que há municípios que não têm os recursos humanos técnicos ou financeiros necessários para responder com eficiência às exigências atuais.
Por isso, a Associação Nacional de Municípios vem defendendo, junto de todos os governos, que a descentralização de competências da Administração Central para os municípios e as entidades intermunicipais é imprescindível, aproximando o Estado das pessoas, mas exigindo também meios humanos, técnicos, patrimoniais e financeiros adequados. E aqui queria dar uma nota, naturalmente, eu imaginei quando estava a falar o meu colega e vizinho Rui Moreira que haveria opiniões não totalmente coincidentes com o processo em curso. É claro que o processo de descentralização mais profundo que promovemos recentemente não garante ainda o total equilíbrio conta zero relativamente às transferências que vêm do Orçamento do Estado e àquelas que são exercidas pelos municípios. Sobretudo porque, a propósito, à boleia da descentralização, nós vamos fazendo muito mais do que aquilo que vem no caderno de encargos. Sabíamos que isso ia acontecer, porque ao abrirmos a janela da oportunidade, nós conseguiríamos fazer uns diagnósticos mais rigorosos, mais aproximados e com a capacidade de reação e de ação direta que temos imediato, isso iria acontecer. Mas a descentralização de competências é também o processo que fomenta esse reforço nas respostas às populações na área social, que era quase imaginável que nós, 2 anos depois, tivéssemos a situação equilibrada e equitativa em todo o território. Na área da educação, o Rui acabou aqui de dizer, eu sei que ele usa muito esta expressão de comprar o Ajax para limpar os vidros. É verdade que nós ficamos responsáveis pela manutenção das escolas e que temos agora financiamento a 100% para realizarmos essas empreitadas. E dir-nos-ão, mas essa não é a competência das autarquias, nós não queremos só manter os edifícios. Mas há décadas que não se faz a atualização do parque escolar. Há municípios como o meu e o do Rui que têm as escolas em dia porque temos condições do nosso próprio orçamento para o fazer, mas haverá outros, o Fundão também terá, certamente, mas haverá outros que não têm condições para isso. E nós, a propósito do... O Paulo tem alguma condição, mas há vários ritmos no país. Há aqueles municípios, sobretudo os das áreas metropolitanas, em que têm condições para fazer e há os que não têm condições para fazer. E a propósito da descentralização de competências, o país passa a avançar a um só ritmo, com regras, rácios e critérios equitativos de resposta a todos os cidadãos e a todas as localizações. Então, como serão as cidades do futuro? As cidades do futuro terão de ser, inevitavelmente, inteligentes, verdes e inclusivas. Deverão ser espaços capazes de gerir recursos com eficiência através da digitalização e da inteligência artificial, de reduzir a pegada ecológica apostando na mobilidade sustentável, na eficiência energética e na economia circular, de responder a crises globais como as alterações climáticas, as pandemias ou a instabilidade geopolítica. E, acima de tudo, tem de contribuir para o fortalecimento da democracia local, promovendo a participação cidadã e a coesão social. Ou seja, não serão apenas um produto da tecnologia, serão também cidades com projeto social e político. Porém, para chegarmos a este modelo de cidade, não podemos esquecer as vilas, aldeias e pequenos lugares que pontificam o nosso território nacional e temos de responder no presente aos desafios prementes enfrentados pelos municípios. O combate ao desemprego e à estagnação económica, especialmente em países periféricos e com grande parte do território com baixa densidade populacional, como é o caso de Portugal, passa indubitavelmente por políticas públicas que fomentem a verdadeira coesão territorial. Sem coesão territorial, não é possível existir qualquer dinamização económica nas regiões e entre regiões. E só haverá dinamização económica se forem implementadas medidas de revitalização e atração dos territórios de pequena e média dimensão, sobretudo dos de baixa densidade. Desde logo, é preciso realizar investimentos estruturantes em todo o território, trabalhando com os órgãos locais na sua definição, implementação e monitorização. Assim como é fundamental reforçar os incentivos a uma distribuição mais equilibrada da população no território nacional, com diferenciação positiva de apoio às zonas identificadas como carenciadas e estratégicas, bem como é necessária uma melhoria efetiva das infraestruturas e ligações rodoviárias e ferroviárias, apostando em ligações-chave no país, por exemplo, para acesso a parques empresariais e à Europa. Simultaneamente, no domínio do conhecimento e inovação, é essencial encurtar as distâncias físicas através da proximidade digital, garantindo uma cobertura de fibra ou rede móvel de alta velocidade em todo o território.
É um facto que precisamos ser muito mais ambiciosos na criação de incentivos ao emprego e ao desenvolvimento económico, diminuindo os custos de contexto, seja redução e eliminação de portagens, fixação de tarifas e preços diferenciados em serviços essenciais e também dando incentivos fiscais para os cidadãos e para as empresas que se localizem em áreas estratégicas do território. Neste cenário, qual será o papel dos municípios portugueses no caminho de construção deste futuro? Apesar das dificuldades, os municípios portugueses têm dado sinais de inovação e resiliência. Há cidades que adotaram estratégias que as transformam em smart cities, que utilizam a inteligência artificial para otimizar o tráfego, a iluminação pública, que investem em projetos de regeneração urbana participativa, que apostam em infraestruturas verdes e também há redes de cooperação intermunicipal, a trabalhar a mobilidade, o ambiente, a educação, a saúde ou a ação social. Portanto, o futuro das cidades passa também pelas decisões que os municípios tomam no dia-a-dia, nos planos diretores municipais, nos planos municipais de transporte, na gestão da água, dos resíduos, na atribuição de subsídios, na definição de ciclovias ou no planeamento urbano participativo. Enfim, num vasto conjunto de missões que os municípios desempenham todos os dias. O futuro passa também pela descentralização, aproveitando a confiança demonstrada pelos cidadãos nos autarcas para responder aos problemas. Os indicadores que o Presidente Rui Moreira aqui deu, antecipando a apresentação que o Presidente da República fará amanhã, são exatamente coincidentes com um estudo que a Associação Nacional de Municípios fez a propósito dos 40 anos da Associação. O país precisa de promover mais esta mensagem. Estamos aqui num espaço próprio para o dizer, num órgão como observador. Os autarcas e os municípios normalmente são notícias por más razões. Acontece que, apesar disso, os portugueses continuam a confiar, em termos de órgão político, é sobretudo nos seus autarcas. E curiosamente é que mesmo quando não confiam tanto nos municípios e nos autarcas em geral, confiam muito no seu autarca. Isso é um motivo de confiança e faz sentido que nós divulguemos também. À boleia do estudo do Sr. Presidente da República, podemos também ajudar a valorizar o papel dos autarcas e nos municípios face aos indicadores que os próprios portugueses traduzem. Portugal é um país com uma organização muito centralizada, em que muitas das competências do Estado Central deveriam, a bem das populações, ser exercidas pelas autarquias locais. Todos conhecemos as dificuldades que os cidadãos, as instituições e as empresas enfrentam para resolver os seus problemas. Alguns deles de dimensão até muito simples, que poderiam e deveriam ser resolvidos localmente. Também do ponto de vista financeiro, o Estado português é fortemente centralizado. Vou dar aqui o número oposto ao que deu o Rui Moreira, que falou da despesa na administração central. Na administração local, em Portugal, a verba alocada é de cerca de 11,8% da despesa pública total. Nem 12% é realizada pelo poder local, o que compara com 16,9% de média na zona euro. Isto em 2023. São os dados existentes. Verifica-se, pois, que efetivamente a posição de Portugal em termos financeiros também não é brilhante. A esta centralização financeira associa-se a centralização de estruturas, de organismos, de trabalhadores, uma vez que o Estado Central e a Administração Central estão cada vez menos presentes no território e a centralização tem como resultado a diminuição da qualidade dos serviços e das políticas públicas. Pelo contrário, a descentralização leva a uma maior adequação das políticas e dos serviços públicos à realidade do território e das populações. E estas são algumas das razões pelas quais os municípios portugueses foram salientando a importância, a relevância e a indispensabilidade da concretização de um processo de descentralização administrativa, com a transferência de competências para as autarquias locais, nível territorial mais bem colocado para as prosseguir com racionalidade, eficácia e proximidade junto dos cidadãos, mas também a importância da criação das regiões administrativas, novamente adiadas, presentes na Constituição, a aguardar referendo e que são fundamentais para a criação de um país mais coeso territorialmente. A estabilização e o reforço do processo de descentralização, o reforço da capacidade financeira dos municípios e a criação de regiões administrativas são desafios que se nos colocam e aos quais temos de responder. E Portugal acaba de atravessar um período único de aprofundamento da transferência das competências em 3 áreas principais. A Lei Quadro previa 12, a Lei 50, em 3 áreas fundamentais avançamos significativamente: educação, saúde e ação social. Estamos num estado de intermédio da descentralização. Avançamos com novas competências e queremos avançar com mais.
o Presidente da Câmara do Porto disse contratar professores, o Presidente da Câmara de Lisboa reivindica a contratação de médicos. Tudo isto é possível. Qual é a nossa grande preocupação, nossa enquanto país? É que, por força da descentralização, não se ponha em causa serviços essenciais de qualidade do Estado Social que foram garantidos para todos. Maiormente o Serviço Nacional de Saúde, que, malgrado as suas fragilidades, serve a todos por igual. E não podemos fazer depender a resposta do serviço da condição financeira dos municípios. Caso contrário, vamos ter um SNS a muitas velocidades. É compreensível que o Presidente da Câmara de Lisboa queira ter a ferramenta, a competência para contratar médicos e enfermeiros, mas o Presidente da Câmara do Fundão, provavelmente, o Fundão até terá, mas muitos outros municípios que nem têm condição financeira para fazerem face às despesas correntes, ficariam para trás. E é a preocupação que a Associação Nacional de Municípios tem também, é de garantir equidade e coesão, promovê-la e aprofundá-la a propósito da descentralização de competências e não pô-la em causa. Temos avançado mais lentamente do que poderíamos, mas sobretudo com passos muito sólidos, seguros, garantindo uma verdadeira equidade entre todos os municípios e através dos municípios a toda a população. É esse o nosso grande foco e pensamos que até ao momento isso é garantido se tivermos em consideração a gestão combinada do Fundo de Financiamento da Descentralização e do Fundo Social Municipal, as contas do ponto de vista dos municípios estão neutras. Recordemos que no início do processo da descentralização do penúltimo governo, a regra da neutralidade orçamental era da perspectiva do governo, ou seja, nem mais €1 para transferência do que aquele que era dispendido pelo Estado Central. A regra inverteu-se e passou a ser nem mais €1 para os municípios, por força da transferência de competências. Isso acrescentou largas dezenas de milhões de euros na operação e para avançarmos precisamos ter essa condição. O país está neste momento novamente no início de um novo ciclo político. Esperamos que rapidamente se possa retomar com a área da coesão o trabalho com vista ao aprofundamento da transferência, não pelos municípios, não porque queremos ter mais bandeiras no nosso palmarés, mas sobretudo porque essa é a forma de melhor servirmos a população e é essa a razão pela qual continuamos na parte da Associação de Municípios a reivindicar que o processo se aprofunde e se revisite o que está para trás de forma a gerar um garantido equilíbrio. Minhas senhoras e meus senhores, para terminar, diria que o futuro das cidades é o futuro das pessoas. O que o país é hoje deve muito à intervenção que os autarcas tiveram ao longo destas décadas e estamos também no momento de decidir o futuro dos municípios e, por via deles, o futuro das pessoas. Espero que façam as escolhas esclarecidas e que, sobretudo, que se continuem a promover espaços de discussão e de reconhecimento ao trabalho, não tanto dos autarcas, que também são desconsiderados frequentemente, mas sobretudo dos municípios portugueses. 50 anos depois da Revolução, 40 anos depois da instituição da Associação Nacional de Municípios, é bom que se perceba da imprescindibilidade do trabalho que se realiza ao nível local e precisa de ser aprofundado. Muito obrigada.